Boa noite, oração ação, começando a semana de estudos do oração ação. A semana começa no domingo, mas o domingo nós reservamos para o curso Jesus e a Criança, essa releitura do livro O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Hoje, nesse nosso oração ação, diz que acontece de segunda a sábado, a referência é O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel. Nosso Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, com seu guia espiritual Emmanuel, aqui respondem a 411 perguntas, nas quais nos apresentam um grande painel sobre o conhecimento humano à luz do ponto de vista espiritual, abrangendo ciência, filosofia e religião. Estamos aqui hoje na questão de número 200. 200. Praticamente a metade dos nossos estudos, já tendo passado por todo o campo da ciência e estando bem avançados no campo da filosofia. Hoje é levado até Emmanuel, é levada a questão sobre a origem dos desvios da razão humana. Qual a origem dos desvios da razão humana? Podemos falar, como se falava antes, do distanciamento, do conflito entre razão e fé. Mas aqui se trabalha uma questão geral. Que pode não apenas tocar nesse campo, nessa cisão entre razão e fé que hoje nos parece tão natural, mas que por milênios não era assim, a razão integrava mais os diferentes princípios. Lembramos dos pajés, dos magos, como o mago Merlin. Os sábios do seu tempo reuniam os atributos e as referências de filósofo da sua comunidade, de sacerdote da sua comunidade e de cientista também. Essa diferenciação é moderna e vem da oposição, da luta por poder que a religião e depois, em reação à própria ciência, estabeleceu na mente humana. Muito triste que tenhamos dividido, fragmentado, distanciado o saber, que na verdade é uno, não apenas entre ciência, filosofia e religião, mas dentro de cada um desses campos, inúmeras ciências, ainda mais se consideradas as suas vertentes, as suas qualificativas, inúmeras as filosofias, não apenas as escolas, mas dentro de cada escola, as vertentes, muitas vezes formadas em cima de pensadores específicos, e muitíssimas as fragmentações também da religião. Não apenas nos grandes campos das grandes religiões da humanidade, mas considerando também as diversas fragmentações que cada uma das diferentes religiões
criou ou deixou criar nas suas fileiras. No final das contas, nós temos um conhecimento, uma concepção, uma ideia, uma maneira de ver e viver a vida fragmentada. Há, porém, dentro dessa fragmentação, uma fragmentação mais profunda, dentro dessa humanidade enlouquecida, a situação dos doentes mentais. Pessoas cindidas internamente, emocionalmente, racionalmente. Onde aconteceu essa cisão da psique, da alma, da mente humana? Como compreender que o ser humano, principalmente o ser humano moderno, se apresente hoje tão fragmentado, com uma mente tão fragmentária, múltiplas caras, múltiplas personalidades, em conflito umas com as outras? Como entender a doença mental de hoje? Qual a sua origem profunda? Emmanuel nos traz uma ideia inusitada para tão profunda e importante questão. Vejamos a pergunta e vejamos a resposta que ele dá. Pergunta de número 200. Onde localizar a origem dos desvios da razão humana? A psicopatologia cataloga inúmeros, diversos tipos de desvio da razão humana. Há códigos, nomenclaturas, diagnósticos, tratamentos, os mais variados. E Emmanuel nos vem apresentar aqui uma origem única dos desvios da razão humana. Qual é? Vejamos a resposta. A origem desse desequilíbrio reside na defecção do sacerdócio, a derrota dos sacerdotes. Nas várias igrejas que se fundaram, nas concepções do cristianismo. Olha só. Explica ele. Ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados expositores, as seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio, no caminho infinito de conquistas da vida. Então, fala, apesar da generalidade da pergunta, fala Emmanuel desse conflito entre fé e razão, que vem dessa ocultação da verdade. Precisamos demais estudar essa questão. Com a contribuição, é claro, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise. Lembrando que a psicanálise surgiu na Inglaterra vitoriana
uma época e um lugar caracterizados pela rigidez, pelo fanatismo, pela repressão. Todas essas características tendo como origem, sim, a virtude como concebida na religião cristã. Essa é a base, esse é o contexto histórico e geográfico do surgimento da psicanálise, a qual, porém, pelo menos até onde se saiba, jamais fez uma relação tão direta entre os desvios da razão e a derrota dos sacerdócios, a falência das religiões. Mais especificamente, essa tendência dos religiosos, e não apenas do cristianismo, de ocultarem a verdade de cada um, especialmente dos seus representantes, sacerdotes, bispos, cardeais, papas, com um discurso muito diferente da prática. É ou não é lógico que a fragmentação, a dissociação da mente tenha como origem uma instituição tão forte em todos os tempos como vem sendo a religião? Terá a religião um poder tão grande assim de cindir, de produzir doença mental? Vejamos nos próprios evangelhos a postura e a posição de Jesus. Jesus, por todo o evangelho, mas especialmente num certo sermão, ele ataca a postura dos religiosos, na figura dos escribas e fariseus, que eram os mais rígidos entre eles. Dizia para as pessoas para se orientarem pelo que eles falavam, mas não pelo que eles faziam. Porque eles colocavam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos nem pensavam em carregar. Fez uma série de exortações, Jesus, um sermão composto de diversas condenações aos escribas e fariseus, que ele chamou de hipócritas, comparando-os a certa altura com sepulcros caiados, túmulos pintados por fora de branco, mas por dentro cheios de podridão. Se nós colocarmos não apenas os sacerdotes, mas aqueles que, influenciados pelos sacerdotes, de todos os tempos, em todas as religiões, constituíram um personagem social virtuoso, como uma cortina de fumaça, como uma máscara, uma distração mesmo
para as suas sombras, para os seus crimes, para as suas violências. Isso é tão comum e tão disseminado aqui no Ocidente, particularmente no cristianismo, mas como Jesus mesmo apontou, entre os judeus era muito forte. E tão forte foi e vem sendo a presença das igrejas nas diferentes culturas humanas, que essa duplicidade de seres, essa cisão psicológica, tem aí uma origem muito interessante. Essa cisão é fruto de uma maneira de se viver a espiritualidade, chamada institucionalismo religioso. O institucionalismo religioso, ele tem como princípios declarados a hierarquia e a disciplina. Ou seja, dentro da instituição se confunde Deus com os sacerdotes, que seriam seus representantes na terra. De forma que a posição dos religiosos, dos sacerdotes, dos padres, dos pastores, se tornava muito mais que inquestionável, se tornava divina. E sendo eles, portanto, o Deus mais visível para os homens, assumiam uma posição de exemplo inquestionável de virtude. O bom, o certo, o justo, então, era ser duas caras, era ser cindido, era ser hipócrita, era ser sepulcro caiado. E isso não apenas cindiu os sacerdotes, entre a figura proclamada e a praticada, entre a figura pública e a figura privada, mas também estimulou num efeito multiplicador, estendeu essa maneira de ver e viver a vida, na qual não importa o que se é, mas sim o que se aparenta ser, para amplos setores da comunidade religiosa, dos chamados leigos. Numa progressão geométrica, alcançando grandes setores da humanidade. Todos nós temos desequilíbrios emocionais, mentais. Mas aqueles mais claramente classificados nas múltiplas psicopatologias, segundo uma leitura que se pode fazer dessa explicação de Emmanuel, tem como origem a ação dos diferentes cristianismos e, dentro deles, dos milhares e milhares e milhares de sacerdotes, acrescentando nós, com suas repercussões nos milhões e milhões e milhões, na verdade bilhões, de fiéis. Vamos reler então a resposta de Emmanuel. A origem do desequilíbrio da razão humana reside na derrota, na defecção do sacerdócio,
a falência do sacerdócio nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo. Muito forte isso, não é? Ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados expositores, os sacerdotes, as seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio no caminho infinito de conquistas da vida. A separação de fé e razão, a separação do público e do privado, da aparência e da verdade, tem como origem essa cultura religiosa instalada em nós, não apenas nessa vida, mas nas múltiplas vidas. Vem daí, portanto, que ninguém pode ter um avanço significativo na sua cura mental sem buscar a verdade. Não é à toa que Jesus fala da verdade que nos libertará. Nos incita a sermos sim, sim e não, não. O que é ser sim, sim e não, não? Pensemos em 4 manifestações do ser, da alma humana: pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Para qualquer um que tenha analisado minimamente o comportamento humano, sabe que nós falamos o que não sentimos, agimos como não pensamos. Eis a fragmentação humana, eis a origem da loucura. Exorta-nos Jesus, conclama-nos Jesus a sermos sim, sim e não, não. Ou seja, coerentes, integrais em nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Fundamental perseguir essa integralidade e essa saúde mental. Como ferramenta, avançando ainda mais, Jesus nos coloca a autoobservação, que ao seu tempo era expressa como recomendação, como vigiai. Precisamos ir muito além do fazer e do falar, do sentir e do pensar. Algo dentro de nós, uma disciplina mental, uma prática de vida, precisa ser a da constante e profunda auto-observação. Precisamos vigiar, e não é uma vigília dos cônjuges, dos amigos, dos agentes políticos, religiosos, das lideranças apenas. Isso tudo é importante, mas é um outro capítulo. A capacidade de nos auto-observar, de nos acompanhar, de nos autoanalisar, ela é absolutamente preciosa e imprescindível no nosso caminho evolutivo. Vigiar-nos, observarmos-nos, não para nos punir, não para nos atacar, mas carinhosamente como um pai e uma mãe amorosos fazem com seus filhos. Observemo-nos, acalentemo-nos uns aos outros. Estimulemo-nos a caminho de amarmos-nos uns aos outros.
como Jesus nos amou. Eis a panaceia, eis o remédio que cura a multidão dos pecados, na receita do Dr. Jesus, o amor. Vivamos e levemos para nossas vidas essas duas metas: o amor que cobre a multidão dos pecados e a verdade que nos libertará. E como grande ferramenta nesse processo de conquista do amor e da verdade, a autoobservação. A autoobservação e o serviço. Tudo que conhecermos na vida e nos outros precisa ser refletido para nós mesmos no autoconhecimento. Tudo que avançarmos no conhecimento da vida e de nós mesmos precisa ser concretizado na prática do bem. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem sejam as nossas ferramentas de aperfeiçoamento, de crescimento, de amadurecimento psicológico, moral e espiritual. Graças a Deus, muito bom. Muito boa essa reflexão, nos ajuda a aprofundarmos muito mais a nossa caminhada. Vocês não acham? Deixem aí as suas observações. Enir Cajazeira dando boa noite para sua amiga, dando graças a Deus. Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados que estão no seu coração, nas suas reflexões. Que essa luz gerada aqui acalente, estimule, acolha os necessitados que estão nos pensamentos e nos afetos de todos aqueles que participam desse nosso momento. Mônica vibrando também pelas vítimas das guerras e dos desastres climáticos pelo mundo. Dando seu boa noite a todos também, a Enir Cajazeira também. Andréa Santos dando seu boa noite. E Enir também a todos nós. Estimulamos todos os amigos a compartilharem. Todos nós precisando tanto de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Todos nós precisando tanto de tratamentos eficazes para as nossas doenças mentais. Espalhe amor e verdade, autoobservação e autoconhecimento. Que essas sejam as diretrizes de nossas vidas. Com Jesus, em Jesus, no amor. Graças a Deus, até a próxima. Compartilhe, espalhe. Amor e verdade são ferramentas fundamentais. Até a próxima.